Vamos ter que concluir aqui agora o que nós estávamos falando sobre a reflexão sobre o que seria pisar na bola e errar o alvo, que nós estávamos falando em nosso canal ao vivo sobre Gálatas 2:11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. E nós estávamos falando sobre algumas pontuações para concluir essa reflexão na palavra de Deus. E nós estávamos dizendo os pontos que nós anotamos aqui sobre o futebol, né, o porquê dele ter usado essa palavra, né? Resistiu na face a face. Eu encarei ele de frente, eu bati de frente com ele, ou no bom português popular, pisou na bola, né? E nós estávamos falando sobre isso. O futebol apaixona, empolga e contagia brasileiros de todas as idades e de ambos os sexos. O torcedor brasileiro aspira, suspira, respira e transpira futebol, mais ainda, conspira a favor e contra ele, e às vezes também expira pelo futebol. Apesar da violência e corrupção existentes, é forçoso reconhecer que o melhor futebol do mundo traz também emoções, arrebatamentos e alegrias. Paralelamente ao esporte, criou-se um idioma característico e algumas expressões passaram a fazer parte da comunicação do dia a dia. Pisar na bola é uma delas. Seu significado se relaciona com errar o chute, falhar na hora de fazer o gol. O goleiro permitia a entrada de uma bola facilmente defendida e outras. Já no sentido comum quer dizer errar, enganar, fracassar. Como Paulo estava dizendo em Gálatas, no capítulo 2, sobre os dissimulados dentro da igreja e que viviam no meio do povo de Deus. Já no sentido comum quer dizer errar, enganar e fracassar. Isso é pisar na bola. E como nós estávamos falando lá no vídeo ao vivo, quantas pessoas têm fracassado, têm enganado e têm dissimulado as coisas do Evangelho, vivem como verdadeiros dissimulados e falsificam a palavra da verdade em seu benefício próprio. Eis alguns exemplos de pisada na bola dentro da palavra de Deus. Nós vemos Saul, o rei, que vai consultar uma pitonisa para encontrar uma saída para os seus pecados. Nós vemos Demas, né, que Lucas fala, Demas me abandonou amando o presente século. Ele caminhava com Paulo em determinado trecho da caminhada, da missão que eles estavam fazendo. Demas simplesmente abandonou, largando o barco e amando as coisas desse mundo. Ele desertou da companhia de Paulo, amando o mundo. Simão, o mago, tentou comprar poder espiritual com dinheiro. Quantas pessoas acham que vão se apropriar das coisas espirituais, das coisas sobrenaturais de Deus, tentando, né, comprar as pessoas para receber a bênção? E na verdade nós sabemos que isso não é de Deus, isso é pisar na bola. Nós vemos também ainda na Bíblia, Pedro em Antioquia também falhou. Quando estava só, ele comia com os gentios, mas quando vinham os discípulos, afastava-se dos gentios numa atitude que Paulo chamou de hipócrita.
Nós temos que ter muita coragem para enfrentar e para apontar aqueles que vivem no nosso meio, mas direto, eles pisam na bola com as coisas de Deus, vivem fazendo coisas que não deveriam fazer. Então eles fracassam na missão, eles erram o alvo porque eles estão pisando na bola. Na vida espiritual, não são poucos os que pisam na bola. Alguns juram colocando a mão sobre a Bíblia, outros simulam e faltam com a verdade para esconder as suas mazelas, os seus erros e os seus pecados. Ora, o cristão é mais conhecido por seu procedimento e testemunho que por suas palavras ou opiniões. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu imagino, não é aquilo que eu gostaria que fosse, mas é o que está escrito na palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, para cada enfrentamento que ele batia de frente com seu inimigo, Jesus rebatia dizendo o seguinte: mas está escrito. Então Jesus não pisou na bola com Deus em nenhum momento durante a sua tentação ali no deserto, mas a todo instante ele estava pronto para confrontar Satanás também com aquilo que estava escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz: se alguém falar, fale segundo as palavras desse livro. Então não são pensamentos humanos, não são filosofias humanas, mas nós devemos estar embasados, fundamentados naquilo que está escrito na palavra de Deus. O Senhor nos deu a palavra, ela é nosso manual de vida, indica o padrão pelo qual devemos viver. Desde cedo, nós aprendemos que a Bíblia é o nosso livro de regra, de fé e de prática. A Bíblia é muito mais do que um manual cheio de regrinhas, né? Tipo assim, isso eu posso, isso eu não posso, mas a Bíblia, na verdade, é um manual que nos proporciona ter uma vida de acordo com aquilo que o Criador projetou para cada um de nós. Por isso é que a Bíblia é nosso manual de fé. Nós, quando compramos algum produto eletrodoméstico ou qualquer outra coisa eletrônico, vem com manual. E nesse manual nós aprendemos como usar esse equipamento. Nós também somos ferramentas nas mãos de Deus, mas como é que nós vamos usar a nossa vida? Como é que nós vamos proceder enquanto nós estivermos aqui nessa terra? A Bíblia diz o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho? E o salmista dá a resposta: observando conforme a tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, o que deve nortear a nossa vida, o que deve nos conduzir, o que deve nos dar os parâmetros pelos quais nós devemos nos embasar e viver aqui nessa terra, é o manual da palavra de Deus. E somente seguindo esse manual que nós não vamos pisar na bola, como Pedro pisou, como Saul pisou, como Demas pisou, que deixou a missão porque amou mais as coisas desse mundo do que a missão que fora confiado a ele. Vamos, pois, alegrar o Senhor que nos salvou com atitudes e palavras que honram o seu nome. Certamente assim agiremos com retidão e não tropeçaremos pisando na bola. Pelo contrário, vamos glorificar o nome do nosso Deus com um viver
correto e um viver autêntico. Tem um texto da palavra de Deus que ele é muito falado entre os cristãos, mas pouco vivido, que diz o seguinte: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Se de fato Cristo vive em nós, nós vamos ter uma vida como a vida de Jesus, que é nosso exemplo. Nós vamos pensar como Jesus pensou, agir como Jesus agiu, viver como Jesus viveu. Que possamos viver uma vida sem pisar na bola, sem vacilar, porque um dia nós teremos que dar conta de todos os nossos atos, de todos os nossos pensamentos, de tudo aquilo que sai da nossa boca. Então, que venhamos a viver de forma que as nossas palavras não sejam contraditórias com o nosso estilo de vida, com as nossas atitudes no dia a dia, para que não sejamos chamados como Paulo chamou a Pedro de hipócrita. O hipócrita, um dissimulado, é aquele que fala, mas não vive nenhuma das palavras que saem da sua boca. Você tem andado como Cristo quer ou você tem pisado na bola constantemente? Pense nisso.